Vamos lá. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre a teoria sociológica de Max Weber. Lembrando, sempre gosto de brincar com vocês, falando sobre os três porquinhos da sociologia. Quem são os três porquinhos, ou os precursores, ou os pais da sociologia? Temos aí Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Tá? Hoje, alguns conceitos de uma maneira simples e rápida aí, nessa aula, compreender o que pensou e o que disse esse sociólogo. Tá? A sociologia de Max Weber, nós dizemos que é uma sociologia compreensiva. O que seria compreensiva? Ele vem tentar compreender a ação social. Para a gente compreender, vou ficar falando compreender, né? Para a gente entender melhor a ideia do Weber, vamos recordar a ideia do Durkheim. O Durkheim dizia que o sociólogo estuda o fato social. E o fato social, ele é coercitivo aos indivíduos. Então ele exerce essa força e essa pressão e forma aquilo que o indivíduo é. Então, o fato está ali e os indivíduos são formados por este fato. O Weber vai pensar o contrário. Para o Weber, o que o sociólogo estuda? A ação social. A ação social, ela é um fenômeno, né? O fenômeno social, ela é coletiva. E aí, ela só acontece pelas ações individuais. Um exemplo é a sala de aula. Sua sala de aula, quem são os atores sociais? Vamos colocar os professores, os alunos. E aí esses atores sociais, ele exerce um tipo de papel social. Então, o professor fazendo o seu papel de professor, o aluno fazendo o seu papel de aluno, o que vai acontecer? A ação social, a aula, que é coletiva. A aula não é do professor, a aula não é do aluno, a aula é esse coletivo, ok? Só que para ela acontecer, os indivíduos têm que exercer o seu papel social dentro desse fenômeno, a aula. E quais são essas motivações? Então, o que o sociólogo vai estudar? Quais as motivações levam os indivíduos a exercer determinado papel social dentro de um fenômeno da sociedade, né? O exemplo que eu dei da aula. Então, segundo Max Weber, teremos aí 4 tipos de motivações para a ação social. Vamos lá, aqui. Então, quais são esses tipos? Né? Já falei, se divide em 4 tipos. Motivação mesmo, vamos pensar assim como motivação. O que leva você a participar de determinado fenômeno social? O que me leva a participar? Qual é a motivação que tenho para gravar essa aula? Qual motivação você tem ao assistir essa aula? Qual motivação faz você sair de casa e ir em determinado local e as outras pessoas também vão para esse local? Qual a motivação acontece um jogo de futebol? Será que a motivação do jogador é a mesma motivação do torcedor que está na arquibancada? Mas o jogo é o fenômeno, é a ação social. Só que cada um desempenha um papel. E aí poderemos ter motivações diferentes na mesma ação social. E aí, para nós, o interessante é que a gente está estudando os conceitos, né? E precisamos gravar esses conceitos aí. É interessante ver que ele se divide em 4 tipos. Quais são esses tipos? Ação tradicional, ação afetiva, a ação racional com relação a valores, ação racional com relação a um objetivo. Então, o que seria essa ação tradicional? Qual é a motivação? A tradição, os costumes. Então, realizo determinada ação porque a tradição sempre foi assim, sempre fizeram desse modo e eu continuo a tradição. Então, por costume. E aí poderíamos pensar
a troca de presentes no Natal. É uma coisa de costume. E a gente pode trocar de presente agora, né? Não sei que época você está agora assistindo essa aula, em maio, em março. E aí a gente pode trocar de presente. Por que tem que ser no Natal? Então é uma coisa de costumes, ok? A ação afetiva. Então o próprio nome já diz. Qual a motivação que fez você realizar determinada coisa? O sentimento. Então, porque você ama a pessoa, porque você ama tal coisa. O que me levou a estabelecer uma relação de divisão de uma casa com a minha esposa? Então, por sentimento, né? Motivada pelo sentimento. O casamento é uma ação social. Qual a motivação? Possivelmente afetiva. Lógico, pode ser que um seja afetivo, pode ser que o outro seja por costume. Todos casam, então também tenho que casar. Mas lembre-se que cada indivíduo tem a sua motivação dentro da ação social. Pode ser motivações distintas. A ação racional com relação a valores, e esses valores são valores morais. Então, o que me leva a fazer determinada coisa? Então, o desejo de defender a pátria, e aí com a própria vida, percebe que esse é um valor moral, esse desejo. E aí, por quê? Porque eu tenho uns princípios cívicos que tenho que defender. Então, qual que é a motivação? É por um valor, tá? E aí, os kamikazes, tem uma causa maior que deve ser defendida. É uma ação social. Qual a motivação? Valores. A ação racional com relação a um objetivo, né? Então, por que você está assistindo essa aula? Estou assistindo porque eu quero compreender os conceitos weberianos, gostaria de passar no vestibular. Então, tem um objetivo. Assisto essa aula porque eu gosto de sociologia, sentimento. Vestibular, objetivo. Mas ambos estão assistindo a aula, ok? Acho que ficou claro. Vamos aí, continuando no pensamento weberiano. E aí, tem um conceito do Weber que ele chama de tipo ideal. O próprio nome já diz, não tem muito o que se falar. O que é o tipo ideal? Aquilo que é perfeito, é ideal, não é real, né? Então, o sociólogo, quando vai a campo estudar a ação social, né, o fenômeno social, ele tem um tipo ideal de como aquilo acontece. Por quê? Porque começa a ser o parâmetro da investigação. E aí depois, então como que a sociedade acontece, como deve ser a organização social. E aí ele tem esse parâmetro. A partir deste parâmetro ele inicia a sua investigação. Porque aí consegue ver, está mais próximo do ideal, está mais distante daquilo que é ideal. Certo? O Weber fala também que toda relação social ela tem o exercício do domínio, o exercício do poder. Então, em qualquer tipo de relação social, temos essa relação de poder. E aí, o que é essa relação de poder? O poder é quando um indivíduo domina o outro. E como esse indivíduo domina o outro? Desses três modos que vemos aí, né? A tradição, a carismática e a legal. Dominação tradicional, o próprio nome já diz. Então, qual tipo de dominação? Vai ser físico, vai ser apontando uma arma para você?
Não. Faço determinada coisa porque sempre foi feito dessa forma, então a tradição determina como deve ser feito, a tradição determina quem manda, quem obedece, e aí seguimos essa tradição, muito próprio da família patriarcal, né? A relação carismática é a relação que se dá pelo carisma, pela persuasão. Então, quando aquele líder, ele é eloquente, ele conquista o coração das massas, e aí ele consegue controlar essas massas, mover essas massas, não pela força física, mas pelo seu discurso. Ele exerce um tipo de dominação, e o Weber vai tipificar como dominação carismática. E existe a dominação legal. Ela é legal por quê? Porque é permitida pela lei. Então, a lei determina o que devemos fazer, quem devemos respeitar, certo? E aí, a gente começa a hierarquizar a sociedade. Então, temos a hierarquia dos poderes dentro das instituições sociais, e aí devemos o respeito, não podemos desrespeitar essa hierarquia, porque estaríamos cometendo uma ilegalidade, né? E quem representa essa hierarquia pode exercer a força, e também fugir um pouco das instituições sociais que exercem poder com todos os indivíduos. Temos também relação hierárquica, por exemplo, no trabalho. Então temos o chefe imediato, que a gente deve o respeito e entender os seus comandos e cumprir os seus comandos dentro de uma empresa, que isso também é permitido pela lei. Dentro de uma sala de aula, temos esse exercício do poder hierárquico na pessoa do professor para com o aluno, também permitido pela lei. Então esse é um outro tipo de dominação, aí tipificado por Max Weber, certo? Vamos lá. E aí, o Weber vai falar do monopólio da força. Gosto de deixar separado, porque sempre aparece para nós em algumas questões sobre o monopólio da força. Quem exerce o monopólio da força em nossa sociedade? O Estado. E é determinado pela lei. Aquele que eu acabei de dizer, que é a dominação legal. Então, o exercício da força física é um monopólio do Estado. Então, o Estado pode utilizar da força física para fazer valer as normas, as leis, ok? Segundo Weber, esse é um monopólio. Então, o nosso Estado permitiu a quem? O nosso acordo social permitiu ao Estado o exercício da força. E aí o braço do Estado, que pode ser a polícia, que pode ser o exército, que vai fazer o exercício dessa força física permitido na legislação, tá? Mas ninguém o poderia. E a burocracia? O Weber é um burocrata. E aí ele vai entender a burocracia, que é uma racionalização do processo de funcionamento do Estado. Então o que acontece? Se a gente não burocratizar o funcionamento do Estado, esse funcionamento vai começar a ser subjetivo. Vamos imaginar que eu seja um agente público, né? um agente do Estado. E aí eu começo a exercer a minha função a partir daquilo que me dá na cabeça. Então eu falo, eu tenho que fazer minha função assim, assim, assado, porque eu acho que é assim.
Percebe que isso é subjetivo? Então, eu, enquanto agente público, agente que representa o Estado, qual é a minha função? Então, está lá, burocratizado, está ditado, está escrito. Você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Fora disso, você pode fazer? Não, não pode ser feito. Você tem que cumprir aquilo que está na sua função. Então, isso é burocratizar. Por quê? Porque a relação pública, segundo Weber, ela não pode ser essa relação de subjetividade, de se dizer assim, olha, você é legal comigo, eu gosto de você, então isso aqui eu vou te dar uma forcinha aqui para você conseguir essa vaga. Agora, aquele outro ali eu nem conheço, eu não gosto muito. Não, tem que ser uma análise técnica, uma análise fria. Por isso a necessidade da burocratização do Estado, segundo o Max Weber. É para a melhor administração. Certo? Acredito que tenha ajudado a vocês. Espero que sim, né? Bons estudos e até uma próxima.